nós estamos aqui com Mary e Você. Esse Mary e Você é sobre a conscientização das pessoas contra o tabaco, porque maio, dia 31, é o dia do sem tabaco. E eu tenho aqui comigo o diretor-geral da nossa Secretaria Estadual de Saúde, o Dr. César Neves. Muito obrigado, doutor César, por ter vindo aqui e falar conosco na nossa conversa do Mary e Você. E eu também tenho comigo a Líbia. A Líbia é uma das nossas embaixadoras do bem. E esse nosso podcast é especial porque nós estamos como embaixadoras do bem, que é uma organização sem fins lucrativos que leva informação, atividades para toda a população e um braço social que ajuda toda a nossa população paranaense. Perfeito. Por favor, doutor, esse dia começou a ser comemorado pela indicação da Organização Mundial de Saúde. Os órgãos se unem, instituições de saúde de todo o mundo, para apoiar o combate ao tabagismo, que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E aqui no Brasil, o senhor disse quanto? 156 mil vidas são perdidas com doenças diretamente ligadas ao tabaco. Isso é um dado do nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Então, o uso do tabaco continua sendo o líder global entre as causas de mortes evitáveis e um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e diabetes. Sim. Doutor, o senhor é doutor, o senhor é médico também. Nos ensine, nos mostre o caminho que o Estado está fazendo, está tendo para combater esse mal, que infelizmente é grande. Sim. Né? Eu não posso dizer porque eu não sofri dessa dependência, né? Eu nunca fumei, na minha família não lembro de ninguém ter fumado, mas a Líbia depois vai contar para a gente porque ela já fumou. Mas o que o Estado está fazendo para ajudar a população? Primeiramente, agradecer muito o honroso convite de estar aqui consigo, com a Líbia, né? É uma honra estar aqui, representando o time do nosso secretário e deputado federal Beto Preto. E nós temos feito muito, muito, muito mesmo. Nós temos no nosso estado do Paraná, nos nossos 399 municípios, algo em torno de 2.500 unidades de saúde. O nosso querido postinho de saúde, Sim. que tem uma função de saúde e uma função social imprescindível. Nesses 2.500 postos de saúde espalhados em todo o nosso Paranazão, nós temos nossas equipes da atenção primária em saúde, que é lá que começa a saúde preventiva da nossa população. Então, as nossas equipes são treinadas, em primeiro lugar, para o acolhimento de quem sofre da doença. Isso é uma patologia. É uma doença. Da doença. Esse aqui é o problema, as pessoas não pensam assim, né? Então assim, quando a gente percebe que a pessoa, nada em saúde não funciona de forma impositiva. Eu vou dar um exemplo de um grande êxito. Ninguém pode dizer do grande êxito da nossa conduta na pandemia da Covid. Mas o secretário Beto Preto foi reconhecido, inclusive foi reconhecido politicamente pelo povo do Paraná, pela conduta exemplar da pandemia. Mas sempre ele dizia, e eu sou testemunho, que desde o primeiro momento estou ao lado dele, que a gente tenta convencer as pessoas com argumentos científicos. Claro. Mas jamais a gente tolhe a liberdade de cada cidadão. Cada cidadão tem seu tirocínio e o seu direito de ter as suas opiniões. Eu, como ele, como somos pessoas da ciência, eu sou médico, ele é médico, nós temos uma vida inteira na ciência, então eu dou dados que a ciência me traz. Sim. Agora, a opção é da pessoa. E vai além daquilo que a gente sempre ouve, que Claro. Bom conselho é como café, toma quem quer. Sim. Mas isso não é nem somente um conselho, são provas científicas. Provas que científicas. realmente Então, fumar Então, a mata. primeira coisa, as pessoas têm que acolher o tabagista. E dizer, olha, com muita delicadeza, dizer assim, olha, isso é uma patologia, quando é crônico, isso é uma doença. Nós temos N doenças que podem ser evitáveis, que vão desde as mais conhecidas do trato respiratório, que pega desde a língua, desde a região do faringe, até a traqueia, brônquios e pulmões, como também, da minha especialidade, Coração. eu sou especialista em trato digestivo, ela também é
hoje a principal causa, por exemplo, do carcinoma de esôfago. Então, os pacientes com tabagismo está no topo da pirâmide. E o coração também, né? Sim. Depois das doenças cardiovasculares. As doenças que começam desde a hipertensão arterial sistêmica, evoluindo para a doença coronariana, que é a segunda causa de óbito no país. Infelizmente, a primeira causa de óbito no país são as causas externas, acidentes de trânsito e acidentes com arma de fogo, arma branca, etc. Mas depois das causas externas, a segunda causa de óbito no Brasil são as doenças cardiovasculares. E logo em seguidinha já vem o câncer, as neoplasias. E o tabaco está no topo da pirâmide de fator de risco para todas essas neoplasias. Sim. É o tumor de pulmão, o tumor de traqueia, o tumor de garganta, o tumor de esôfago, o tumor de estômago. Mas o senhor falou uma coisa certa, que é necessário fazer este acolhimento. Então você tem que acolher. Porque o que as nossas unidades... dependência. É uma dependência. Então qual que é a nossa obrigação com o poder público? Você apresentar um leque de opções para essa pessoa. Olha, nós temos a consulta com o médico, nós temos o apoio psicológico, se precisar do psicólogo, que muitas vezes vai precisar. Sim. Em casos mais graves, de uma dependência mais arraigada, nós temos que oferecer o psiquiatra público para que a pessoa consiga. Eu estava comentando aqui em off com o nosso assessor, com toda a sua equipe, que eu tenho exemplos da família que largaram o tabaco simplesmente tirando a carteira e jogando na lata de lixo, mas tive exemplos que isso não foi o bastante. Precisou de um atendimento psiquiátrico, medicação, para livrar a pessoa da compulsão, porque o tabaco gera uma doença psiquiátrica que é uma compulsão. Compulsão, você abre um leque. Tem compulsão por comida, que leva à obesidade mórbida. Tem a compulsão do tabaco. A gente vê aquelas pessoas que ficam nervosas, né, e vão logo pegar um cigarro. Tem a compulsão por sexo. Tem vários tipos de compulsões. E na composição química do tabaco, tem uma substância que todo o público conhece, a nicotina. Sim. A nicotina, gente, é uma fonte de prazer. A nicotina desencadeia uma resposta orgânica que a gente chama uma cascata de aminas vasoativas. São substâncias que te dão prazer. Que está no campo da adrenalina, noradrenalina, catecolamina, etc. As aminas. Então aquilo te relaxa, nem que seja momentaneamente. Só que o drama é o que está escondido por detrás. Depois. Se nós formos pegar a composição química do tabaco, além da nicotina, tem N coisas, derivados benzopirênicos, que são cancerígenos, comprovadamente cancerígenos, e sem contar aqueles cigarros de origem escusa, infelizmente às vezes vem do nosso país vizinho aqui com o irmão, que você não sabe nem a composição química, porque são feitas que são feitas de forma clandestina. Então, assim, o Estado faz e faz muito. Então, acolhe essas pessoas, encaminha para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, enfim. A nossa farmácia especializada do Estado, que nós nos orgulhamos, que é a farmácia mais completa do país em termos de itens, a farmácia especializada, que fica nas regionais de saúde, nas 22 regionais do Estado, que também oferecem medicação para aqueles que só com a vontade própria não conseguem, mas que precisam do apoio medicamentoso. Então é bom a gente falar isso, que se a pessoa deseja parar de fumar, ela pode ir no posto de saúde e pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas até pensam, não, eu só vou no posto quando estou doente. Eu não estou doente. Eu só fumo, porque me relaxa, como a gente falou. A pessoa está nervosa, acende o cigarro. Ela vai ter alguma coisa importante, no dia seguinte ela já começa a fumar. Aquela tensão. Então, você tem ajuda no posto de saúde. E eu estava lendo aqui, isso é da internet que fala, se eu estiver errado, só me diga. Os resultados positivos para quem deixa de fumar são inúmeros em até 20 minutos após parar. A frequência cardíaca do ex-fumante tende a se estabilizar, com esses 20 minutos que parou. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Após 2 dias, há uma melhora sensível do olfato e do paladar. Depois de 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação sanguínea melhora. Após 1 ano, há 50% de redução no risco de morte.
por infarto de miocárdio, conforme dados da OMS. Ótimo, eu concordo com tudo isso. Talvez esteja aí no seu casting de perguntas, mas eu já vou falar que é importante. Existe uma lenda urbana, eu como médico digo que é uma lenda urbana, que eu parei o tabaco e engordei. Todos já ouviram isso. Não, e tem aquelas pessoas que querem sempre ser magras, como modelos. E fumam pensando... Fumam para ficar magras. Então eu vou dar a explicação científica. Muitos engordam sim, mas não é o efeito da abstinência. São os efeitos colaterais acessórios. Como a senhora acabou de falar, e é verídico, as minhas papilas gustativas tendem, especialmente nós temos aqui no V lingual, a sofrer um processo de atrofia no fumante compulsivo, no viciado, ok? Parando de fumar, essas papilas se regeneram. Sim. Ou seja, a pessoa volta a sentir o sabor das comidas. Aí come mais. Come mais. Óbvio, come mais. Sente a textura do alimento, come mais. Sim. Isso é um fator. E segundo, que aí é perigoso, e nós médicos temos que ficar atentos, que é a transferência da muleta da ansiedade. Sim. Eu transferi do tabaco para a comida. Vai chupar uma balinha, vai comer Vou comer docinho. uma balinha, vou comer um biscoitinho recheado, vou abrir aquele salgadinho que mancha os dedinhos. Então, ocorre, e isso não pode acontecer, que é uma transferência de ansiedade. Então, esses casos merecem o acompanhamento médico. Sim, claro. Para que você não troque uma compulsão por outra. Trocar muleta, né? Exato, porque eu estou trocando. Assim, como o tabaco, que é o nosso foco hoje, é extremamente deletérico, mas a obesidade mórbida também é um problema de saúde pública. Sim. Doutor César, tem uma curiosidade. Sim. Na realidade, eu sei do trabalho todo que a Secretaria tem feito, Sim. até com adesivos Sim. e psicológico e tudo. Sim. Mas, para mim, na minha consciência, é a questão da promoção à saúde. Promover políticas públicas antes do que o mal aconteça, já iniciar na escola, no início da escola, com crianças. Porque o que a gente sabe, se a gente levar uma vida saudável, a gente não vai precisar fazer a prevenção e gastos públicos. Uma medicina preventiva. Sim. Uma medicina preventiva. Antes da prevenção. Então, a promoção, já criar hábitos, não só alimentares, como todos, né, tipo exercícios, já fazer uma política pública junto com a Secretaria de Educação, na realidade, para que trabalhem essa questão educacional, da alimentação, do exercício, para que essa criança já cresça sabendo que esses hábitos vão fazer mal para a saúde e ajudar até a própria família. Sim, eu lembro que quando eu estudava, né, no nosso laboratório da escola, tinha um pulmão de um fumante. Sim. Escuro, pretinho. Aquilo é impactante, né? Então, eu acho que tem que mostrar isso. Sempre. Perfeito, sempre, né? Porque... E vou te falar uma coisa, assim, até aqui já vai uma saudação também ao nosso secretário Rony Miranda. A nossa educação do Paraná, que nos orgulhamos, o governador Ratinho fala, e fala com proficiência, não é só uma narrativa. Nós hoje temos a melhor educação pública do Brasil, pelos nossos dados das nossas crianças, etc, etc. E já é falado muito em sala de aula. Eu acho isso tem que ser falado. Tem que ser falado isso sempre, chama-se né? educação em saúde. Isso. Falar do tabaco, falar que é doença, Sim. falar que isso vai causar os malefícios. E outra coisa que nós médicos estamos muito incomodados nesse momento. Cigarros eletrônicos. Essa era a minha próxima. Desculpa. Extremamente incomodados com isso. Narguilé. É a mesma coisa. Eles são muito piores que o cigarro tradicional. É mesmo? Por quê? Muito pior. Porque eles não têm filtro. Em alguma monta, o cigarro com filtro detém alguma coisa. Alguma coisinha. As toxinas, né? Alguma coisinha. 1%. Tá, mas alguma coisinha. Esses outros não detêm nada. E fica um vácuo na legislação. Então vai até um apelo. Nosso secretário é deputado federal, então, para os deputados, para os senadores, a criar um regramento que escutem a ciência. Urgente, nós né? somos a ciência. Antes que seja... Antes Exatamente. isso, sim. Porque nós estamos vendo, eu tenho
filhos adultos jovens, que isso está virando uma febre. Sim, é uma moda. Por causa do cheirinho que colocam, né? Estabelecimentos na cidade. Sim. Mesmo sendo proibido pela Anvisa. Então isso tem que ser combatido. A gente vê nessas adolescências. Nós temos que criar restrições. Sim. E eu vou falar uma coisa assim que me orgulha de ser brasileiro. Aliás, eu tenho orgulho demais de ser brasileiro. Que bom. Demais. Nós também, né? Com todas as nossas dificuldades, é o melhor lugar do mundo, é o nosso país. É verdade. Mas como eu já vivi nos Estados Unidos, enfim, já tive a oportunidade de conhecer a Europa, a Ásia, nós temos uma cultura para o tabaco muito mais evoluída do que eles. Eu me lembro, em certa altura, eu estava na Espanha, nem me e por uma frouxidão da legislação, assim como aqui nós temos maquininha de refrigerante, lá eram as maquininhas de tabaco, mas espalhadas por tudo, por tudo. E tanto é que nós entrávamos em qualquer restaurante, o espaço para os não fumadores eram os piores, porque a grande maioria fumava. E eles queriam agradar a grande maioria. E nossa roupa ficava fedendo. Então eu me lembro que um dia eu fiquei viradinho para a porta do banheiro. Falei, puxa vida, esse é o tratamento. De castigo, porque você não fuma. Não fumava. Eu acho que da minha adolescência para agora houve uma evolução enorme, né? Então a senhora veja, o nosso país, nos orgulhamos disso, que começou a restringir, principalmente a senhora que é uma mulher da mídia, a publicidade. Nós somos do tempo do Hollywood, o sucesso, o Marlboro, aqueles cowboys, né? Enfim, acabou. Aquilo acabou. Então, com isso, a nossa juventude, a minha juventude, já cresceu com outra cabeça. Claro. Então, doutor, a gente viu esse impacto na nossa sociedade. Houve mais... Olha, não fumamos, nós praticamos esporte, nós somos uma juventude mais saudável. Mas agora nós estamos retornando a essa publicidade negativa de que usar o cigarro eletrônico, narguilé, então, por isso e aquilo. Eu reitero. E eu tenho visto jovens fumantes. Eu fico triste. Puxa, como que esse jovem... Então nós temos que de novo levantar essa bandeira. Extremamente oportuno esse espaço que você está nos dispondo hoje, e temos que falar. Mas de forma muito tranquila, como eu falei, apresentando os dados, foram falados aqui, dados que nos assustam. Claro. Vou falar agora um dado financeiro. O Brasil gasta, quando eu falo gasto, é gasto em saúde, gasto em afastamento laboral, que a pessoa não vai trabalhar, gasto com previdência social, algo em torno de 125 bilhões por ano. Quimioterapia, né? Quimioterapia, radioterapia, imagine, né? Drogas que são anticorpos monoclonais, que são caríssimos. Enfim, nós gastamos... É extremamente vultoso. Isso é algo em torno de quase 30 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. Por isso a educação nas escolas tem que vir da base, né? Começar lá e nós temos início, que ser né? muito sérios e muito contundentes contra o cigarro eletrônico, contra o narguilé, para que essa cultura que, às duras penas, nós conseguimos evoluir, a gente não retroceda, né, Mara? A gente vê notícias de pessoas se queimando com narguilé, explodindo, cigarro eletrônico. Né? Então, tem que combater tudo isso mesmo. Líbia, você falou para a gente que você fumou. Quer contar para a gente? Eu vou contar rapidinho. Eu, na realidade, tinha 14 anos. Quando começou? Fui na casa de uma amiga que me apresentou cigarro. Não sabia... Dei a primeira tragada, aquela tosse, aquela coisa, e na inexperiência, e não tinha a comunicação que tem hoje, e talvez meus pais também trabalhando nunca se preocuparam, e comecei a fumar, de 14 a 18 anos. Mas graças ao médico da sua área, quando eu fiz uma endoscopia, porque estava com um pouco de refluxo, ele me disse, Líbia, o refluxo queima, né, a garganta. Então, essas toxinas, 70 e poucas toxinas que tem um cigarro, podem virar câncer. Então, a partir daquele momento, eu me conscientizei do que eu estava fazendo comigo, né, que eu estava causando um problema para a minha saúde. Parei. E tive a sorte que meu marido, que era meu namorado na época, também não fumava, porque eu fumava escondido daí, no começo. Né? Em casa, eu fumava escondido. Naquele tempo você podia fumar em casa, você podia, diferente de hoje, que você não pode fumar em ambiente fechado e tudo, né? Então, eu fui sempre estou sendo, que já tive 2 cânceres, independente de me cuidar e tudo, eu sempre fui o que os médicos falavam, então eu sempre obedeço, sou regradinha. Mas eu sou a 7ª filha de 9, talvez a minha genética aqui não é muito forte, né?
Então, mas eu, a partir daquele momento, Mary, com 18 anos, eu nunca mais pus um cigarro na boca. Porque você ouviu que Porque eu ouvi o que o médico falou, que poderia virar um câncer. Não tive um câncer na laringe, mas tive um câncer de tireoide, diferente. Não foi, né, referente ao meu tabaco, o que eu fumei aquele período. Então, que bom que você tomou a decisão e seguindo uma indicação médica, né? Você conseguiu o resultado, mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem. Exatamente. E outra coisa também que a gente não falou, que é uma coisa muito forte, que é a indústria. Claro. Sim, a pressão da indústria, né? É muito forte. E aí eles, com toda aquela... tem que plantar, né? Não, é economia, ajuda a economia. Sim. Eles usam esse argumento. Sim. Mas a gente sabe que é um veneno. É um veneno para a nossa população. Sim, e nós temos que continuar insistindo e dizendo não. Diga não ao tabaco. Exatamente. Você não precisa disso. E nós, o terceiro setor, né? Sim. A gente tem que fazer esse papel, né, Mary, também, né? A Mary citou uma coisa muito importante, me veio à cabeça uma coisa. Uma grande indústria de tabacos mundial, não vou falar o nome para não dar publicidade para eles, durante anos atuou na nossa Curitiba como indústria de tabaco. Sim. Com o recuo, graças a Deus, da população, ela continua hoje, mas com o ramo alimentício. Olha que bom. E não tem mais aqui em Curitiba, eles continuam aqui, mas no ramo alimentício. Mas não mais no ramo do tabaco. Quer dizer, existe uma saída para eles. Se eles querem continuar... Né, e me parece que o ramo do tabaco foi para a Argentina, dessa mesma indústria. E a gente vê também, doutor César, a questão financeira da própria população, né? Sim. As pessoas, às vezes, com uma condição simples de vida, gasta todo aquele dinheiro mensal comprando cigarro, que às vezes podia levar um leite a mais, uma carne a mais para os seus filhos. Né? Então, é um problema social gravíssimo, né? Que a gente tem que combater de várias formas. Alertar, né? E usar todas as armas. Falamos do que a ciência fala sobre o câncer, etc, etc. Vamos fazer um outro apelo que isso toca diretamente às mulheres. Sim. Que são formadoras de opinião. Perfeito. A aparência. O cigarro destrói a aparência das pessoas. Não tem cirurgia plástica, não tem procedimento. Envelhece. Fala, doutor, pode falar tudo aí. Vou falar. Isso toca diretamente o coração das nossas mulheres. Sim. Exatamente. A tabagista do lado do Manão, a tabagista parece que é 20 anos mais velha. Porque as toxinas do tabaco envelhecem, a nossa pele perde o tônus. Inibe a produção de colágeno. Enfim, então nem que seja pela aparência. Pense bem. Fumar, bem. Os dentes ficam amarelos. Fumar as péssimo. unhas, né? As unhas. Tudo. Fora o odor que eles exalam, que às vezes nos incomodam. Exatamente. A gente não fuma, não está acostumado. Quando a pessoa chega perto, eles já não sentem mais. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu sou tão incomodado com cigarro que detesto. Se eu entro num elevador que sai um fumante, ou subo com um fumante, só do cheiro, eu tenho náusea. Eu vou me segurando ali. Outra coisa que nós não falamos dos fumantes passivos. Acabei de me lembrar também. Que também podem sofrer consequências da sua saúde. Com certeza. Pelo INC, eu li alguma coisa que parece 1 milhão de pessoas ao ano no mundo morrem por ser passivo, fumante passivo. Então, assim, eu falo também, assim, na nossa especialidade, na gastroenterologia, eu digo assim, até o álcool tem um trabalho francês, famosíssimo, científico, de uma certa uva, de uma região da França, acho que da Borgonha, que é rica em licopeno, que cientificamente é uma substância que diminui a formação de placas nas coronárias. Então, esse estudo diz assim, se a pessoa tomar até 30 miligramas por decilitro dia, que seria um pequeno cálice por dia, pode eventualmente trazer benefícios. Agora, o tabaco, eu tenho 33 anos de média. Nunca li um trabalho científico sério que diga, olha, para tal coisa, tem algum benefício? Zero. Quer dizer... Então, quando eu tenho um paciente mais refratário, eu falo assim, até o álcool, eu apresento esse trabalho, que é um trabalho científico digno de respeito, foi feito, não sei se na Universidade de Lille ou de Paris, mas um trabalho extremamente bem feito, que comprova. Agora, com álcool, eu nunca li um trabalho científico que diz, olha, é bom para tal coisa. E eu já li bom para nada. Que, na verdade, essa do vinho é uma questão da casca da uva, que também o suco também tem. Exato. Então, não é necessário nem o álcool. É verdade. É verdade. É verdade. Não é necessário nem o álcool. É verdade. Então, a gente já falou
do perigo para a nossa saúde, do impacto mesmo na economia da família. Certo. Até mesmo do convívio, porque é desagradável dentro da casa a pessoa conviver com a pessoa fumante, a pessoa... No ambiente de trabalho. Sim. Por exemplo, onde eu trabalho, ficam dizendo, não pode fumar lá, por favor, não fume. As pessoas descem para fumar numa área. O tempo que é perdido no trabalho, né? Para isso, economicamente também, a pessoa deixa de produzir para fumar. Ela tem aquela necessidade, então ela tem que descer do prédio, ir lá embaixo, na rua, para fumar. Quanto tempo ela não perde? Não é mesmo? Então, a gente vê muitos impactos, mas às vezes as pessoas não conseguem. Não conseguem enxergar que realmente, se elas pararem, elas vão ter melhor qualidade de vida, elas vão poder funcionar melhor no seu trabalho, com a sociedade, ela vai ficar livre. Sim. Eu li também uma parte que estavam falando, um texto que falava assim, o dia que você decidir parar de fumar, não veja esse dia como um dia de tristeza e de dor que você vai ter que enfrentar, mas escolha que vai ser um dia feliz. Faça algo diferente. Libertador. Faça algo diferente para marcar como o primeiro dia. E aí vai em frente. E você sabe que quando eu parei, eu senti falta quando eu parei de fumar. Mas eu sempre pensava naquilo que o médico me disse. Então, você sempre sabe, e eu parei de fumar no meio de pessoas que fumavam. Eu acho fumantes. Fumantes na época, né? Todo mundo fumava. Né? Exatamente. Mas consegui. Então, é uma questão forte, psicológica, que a gente passa, né? Tem que ter muita força de vontade para que a gente pare sem hoje tem esse aparato, amparo dos adesivos, de tudo, mas naquela época não tinha, como né? O doutor falou, se você tem essa falta de força de vontade, existem os psicólogos. Claro. Então é perfeito. Uma coisa que a Lívia falou agora que me veio à mente, que serve de alerta também. Só tome medicamento homologado e prescrito pelo médico especialista. Sim, tem que ter acompanhamento, Mary, né? Eu li, não me lembro agora o número, mas o volume financeiro que movimenta a indústria do tabaco é quase igual à indústria do antitabaco, onde tem drogas homologadas, ou seja, pela Anvisa, que são de biossegurança, mas o que tem de porcaria vendido. E hoje em dia a internet virou, enfim, é um terreno amplo. É um supermercado. Sim, senhora. Até mesmo na questão de saúde. Sim. Infelizmente. Então, o que tem milhares de ofertas de tudo. De goma de mascar, adesivo, tudo. Não use aquilo que não for prescrito pelo médico. Exatamente. Porque ele vai te prescrever algo que é certificado, que é homologado, que é testado pela nossa Anvisa. Ok. Amigos, nós temos que encerrar o nosso podcast, já está no tempo, já quase passando. Eu gostaria de pedir ao doutor que, por favor, aqui naquela câmera, o senhor falasse para as pessoas que estão assistindo conosco uma mensagem que o senhor gostaria de passar para eles. Eu primeiro agradecer muito a oportunidade que a Mary está nos dando de dar a nossa experiência como médico, como gestor público, do que nós passamos e temos passado, junto com o nosso secretário Beto Preto, na condução da saúde pública do Paraná. Nos orgulhamos do trabalho que nós fazemos, nos orgulhamos de abrir portas em todas as unidades de saúde do estado do Paraná para quem foi tocado pela nossa conversa de hoje. Vá amanhã a uma unidade de saúde, peça orientação. Se você sente que precisa de ajuda, vão te indicar, vão agendar quem vai te ajudar. E outra coisa muito importante nesse nosso papo, que eu quero agradecer demais a Mary, nós não podemos retroceder. O Brasil tem um papel de destaque no mundo em normas rígidas contra o tabaco. E agora, com a inclusão dos cigarros eletrônicos, do narguile, estamos abrindo uma brecha perigosa. Eles são tão ou mais maléficos aos cigarros tradicionais. Eita. Nós não podemos retroceder e temos, como a Líbia nos falou, sermos muito rigorosos na educação e saúde, inclusive nas escolas. Isso. E na velha e boa conversa dos pais com os filhos. Sim. Que, infelizmente, às vezes eu vou com a minha mulher no restaurante e fico incomodado que as famílias sentam, cada um só saca o seu celular e não ninguém se fala. Sim. E muitas vezes, se você sair do almoço assim,
Estava bom tal prato, nem sabe o prato que comeu. Então a gente voltar a dialogar, a conversar, que isso é muito bom. E agradecer, Mary, a oportunidade de estarmos aqui hoje. Inclusive, nós, das Embaixadoras do Bem, nós estaremos fazendo um evento exatamente para promover a conversa das famílias. Sim. E vamos deixar de lado a internet, fazermos um piquenique em que a família vai estar junto e aproveitar junto. Sim. Né? Líbia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu só queria dizer que as pessoas vivam, né? Porque o cigarro tira 10% da nossa... Né? E eu queria dizer assim que você consegue, vai conseguir, porque eu consegui, e hoje com todos os recursos possíveis que tem, eu acho que vai ser fácil se você gostar de você, amar você e a sua família, em segundo lugar, e aos outros que estão ao seu redor. Porque se você fuma, você vai prejudicar a saúde de outra pessoa ao seu lado. Muito obrigada, Meire. Né? E nós, como terceiro setor, temos que trabalhar nessa questão educativa e ajudar o próximo, né, do que for possível. Muito obrigada por estar aqui com você. Eu que agradeço. E ao doutor César também, né? Muito prazer mesmo, né? Prazer. Que teremos outros encontros, né? Se for possíveis, né? Sim. Então é isso. Nós queremos deixar para você uma mensagem. Fumar mata. Então, deixe de lado o fumo, o tabaco, e você tenha uma vida excelente com a sua família. E porque a vida realmente é curta. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.